Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez para a realização de mais uma atividade no Centro Espírita, Associação Espírita, O Caminho da Luz, em Goiânia, Pernambuco, onde agradecemos imensamente ao convite, na pessoa da nossa querida amiga Claudeci, a Mário Penaforte e todos os que compõem esta instituição. Nós ficamos imensamente felizes por estarmos fazendo parte, mais uma vez, para a realização de uma atividade, a palestra pública. E a gente sabe a importância de nós realmente, realizarmos, as instituições espíritas cada vez mais realizarem o trabalho de divulgação da doutrina dos espíritos. E agora, com esse processo em que nós estamos passando da pandemia, mas mesmo assim os trabalhos não pararam, a tecnologia nos proporciona cada vez mais essa oportunidade de nós podermos estar juntos, estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sob a ótica da mensagem, da doutrina dos Espíritos. E abençoada doutrina é esta que nos consola, que nos conforta, que nos esclarece muitos e grandiosos ensinamentos e nos dando conforto espiritual a cada instante. Como toda instituição, nós vamos fazer, e atividade espírita, vamos fazer uma prece inicial para o início das atividades. Fechemos os nossos olhos neste momento e possamos então pensar no Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estudar, analisar os Teus santos ensinamentos e, acima de tudo, Senhor, queremos sim Te seguir e colocá-los em prática. Dá-nos forças para que possamos vencer cada vez mais a nós mesmos e as grandes adversidades que muitas vezes passamos, para que possamos nos tornar seres melhores da criação. Protege, ampara, ilumina e auxilia a todos os nossos irmãos em humanidade, todos que estão neste momento necessitando de saúde, de bênçãos e luzes, que o teu amor, as tuas bênçãos se espraiam sobre todos e que o nosso planeta possa então cada vez mais tornar-se um mundo melhor, repleto de luz, de saúde, de amor, de solidariedade, e que sejamos nós, Senhor, esses instrumentos a contribuirmos com a vinha do Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade da realização desta atividade e que o teu amor, a tua paz permaneçam conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, graças a Deus, vamos então, na noite de hoje, a temática que vamos falar é fazer o bem sem ostentação. Vejamos que esta temática ela encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no esclarecimento de Allan Kardec, nos falando sobre o assunto. Para iniciarmos, nós vamos então ver o que significa o bem. O bem, se formos ao dicionário, nós vamos aprender que significa a qualidade de excelência ética que causa a felicidade e uma melhor compreensão das virtudes. E, acima de tudo, que faz com que cada um de nós, possamos realmente nos tornar seres melhores da criação através desta atuação. O bem é um conjunto também de boas ações que nos favorecem na conscientização sobre a existência, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Nós vamos encontrar em Paulo de Tarso nos falando em Gálatas 6:10, quando ele nos diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, ou seja, nos convidando para que onde estivermos, em quaisquer lugares, possamos fazer sempre o bem, seja pelo nosso pensar, seja no nosso falar, seja no nosso agir, seja no nosso sentir,
Pois como nos fala Emmanuel, o bem, ele sempre será o nosso advogado em toda parte. E no tribunal da nossa consciência, onde as leis de Deus estão escritas, nós iremos nos sentir muito mais felizes quando realmente estamos no exercício do bem. E é muito interessante porque palavras não traduzem como explicar a alegria de poder sempre estar fazendo o bem. Então, para que a gente possa analisar a respeito do bem, é importante sabermos que na nossa Terra, né, no nosso planeta, nós estamos vivendo num mundo de expiação e provas, onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. E é por isso mesmo que a gente precisa então começar a compreender sobre essa questão do bem e do mal, onde estamos inseridos. O mal existe? Quem criou o mal? Então, a doutrina espírita vem nos explicar. E vejamos, Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 3 da Gênese, ele nos esclarece muito bem. Tem um capítulo chamado O Bem e o Mal. E ele nos fala, entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, nos diz Kardec, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males, que o homem pode evitar, e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, né, os que independem da nossa vontade, cumpre se incluam os flagelos naturais. Então, esses flagelos naturais que acontecem em momentos de pandemia, em momentos de tsunamis, tantas coisas que acontecem, existe uma lei de destruição, que é uma lei divina, que também no livro dos Espíritos, nos falando sobre as leis morais, nos esclarecem muito bem. E nos dizem os Espíritos superiores, então, que esta destruição ela funciona como um processo de transformação. Por isso, a importância deste aprendizado para todos nós. Mas, se o mal ele existe e tem uma causa, ela é humana. E os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, são de obra nossa, porque Deus só criou o bem. Deus não criou o mal. E é muito importante para que a gente possa então solidificar a compreensão do bem. Por isso, quando nós realmente entendermos nesse processo de melhoria, de aperfeiçoamento moral e espiritual de cada um de nós, nós vamos então fazer com que o bem se sobreponha ao mal. E aí iremos constantemente como um grande hábito salutar. Como nos diz Allan Kardec, na questão 685, uma nota, e nos fala para que a gente possa buscar a educação, mas a educação moral, e não mesmo, nem mesmo aquela moral adquirida nos livros, mas a arte de formar caracteres, a de incutir hábitos. Portanto, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, Allan Kardec também vai nos dizer na Gênese, falando-nos ainda sobre o bem e sobre o mal, ele nos diz, porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Aí, a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão, do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. E olha o que nós estamos passando no momento. Processo de pandemia, processo de enfermidades coletivas, em que então precisamos parar um pouco, analisar como está a minha mente, para que eu possa então sintonizar, sempre com pensamentos edificantes, com a espiritualidade superior, no aumentar da própria fé, na certeza de que temos um programa reencarnatório e que precisamos dar contas da nossa administração. Por isso a importância de nos mantermos com muita força, com muita serenidade, para que o mal não venha se sobressair no nosso viver. Porque então é importante que a gente comece a compreensão do quanto nós devemos ser agentes do bem, agentes de transformação. E diz Allan Kardec na Gênesis, no capítulo 3, Deus, toda bondade, ele pôs um remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. O momento chega em que o excesso do mal moral, ele vai se tornar intolerável.
E olha que coisa interessante, porque nos fala que impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. E é o que está acontecendo nos momentos atuais conosco. Vejamos como nós, com esse chamamento para a viagem interior, com essa vinda do vírus, do coronavírus, como nós precisamos e sentimos, né, a necessidade de viajar para dentro de nós, fazermos uma autoanálise, buscarmos ficar com a nossa família, o próximo, mais próximo, unindo-nos para que a gente então comece um processo de aprendizagem e de crescimento interior. Então Kardec nos diz, quando o homem ele toma o melhor caminho, é por sua vontade e porque ele reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Então, olha que analogia. Assim como a gente sabe que nós precisamos, né, para o nosso ganha-pão, o lado profissional, trabalharmos para que a gente possa então ascender também no progresso, não é, profissional, nós precisamos então moralmente no sentido da nossa existência. E aí nós iremos nos sentir muito mais felizes. E aí diz Kardec, né? Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente, existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. E olha que coisa interessante como nós precisamos entender isso, porque Kardec diz, Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Mas mesmo sabendo que não praticar o mal já é um bem, nós precisamos a todo instante fazer o bem. Isso é que é o mais interessante, porque deixar de fazer o bem, os espíritos superiores nos dizem, a Kardec e a todos nós, no Livro dos Espíritos, que já é um mal. Deixar de fazer o bem já é um mal. Por isso que nós precisamos estar sempre na ativa, sermos agentes ativos de realização deste bem. Mas aí na noite de hoje, nós também vamos dar ênfase, além da compreensão do que significa o bem, fazer o bem sem ostentação. Ostentação, se nós formos ao dicionário, significa então nós queremos mostrar o que fizemos ao outro, propagarmos, divulgarmos o bem, mas na realidade divulgarmos a nossa pessoa, a individualidade, que quem realizou, o agente que realizou. Por isso, a mensagem é fazer o bem sem ostentação. E para que a gente compreenda isso, nós vamos compreender no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que fala sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E este capítulo é muito abençoado para que a gente compreenda, porque vem nos falar realmente do processo da humildade, vem nos falar para que a gente possa cada vez mais fazer o bem, sem que nós nos sintamos melhores do que ninguém, ou queiramos receber uma recompensa de algo que as pessoas imaginem que nós somos, né, muito bons, estarmos divulgando a nossa própria individualidade num personalismo, quando na realidade Jesus já é o nosso mestre, sempre foi para todos nós e nos ensinou como nós deveríamos fazer. Então Allan Kardec colocou o capítulo, né, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, e aí nos traz o tópico sobre fazer o bem sem ostentação. Então, no item 1 deste capítulo, nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 1 a 4, e vejamos como está atual para todos nós. Jesus, então, né, dizendo-nos, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim,
Quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Que coisa abençoada, que lição grandiosa, nos ensinando aqui o Mestre Jesus que nós deveremos fazer o bem sempre pelo bem, sem precisar fazer alarde e sem para que os outros vejam, porque na realidade, se isso nós estivermos fazendo só do lado exterior, isso já é uma recompensa e na realidade não temos aí criado um hábito e estaremos apenas fazendo para propagação e divulgação. Na realidade, na essência, se a gente for ver na origem, é muito melhor fazer assim do que deixar de fazer o bem de alguma forma. Mas o que Jesus falava era para nos ensinar o quanto nós precisamos criar esse hábito salutar no processo educacional e sem precisar fazer alarde, porque os fariseus, eles, né, quando eles oravam, foram os seres que Jesus mais chamou de hipócritas, né? Sepulcros caiados, e disse mais, né? Não fazeis como aqueles que, né? Como os fariseus, que falam a respeito de Deus e agem de forma diferente. Então, Jesus foi textual nisso, porque a gente sabe que as próprias orações que os fariseus faziam né? Gritando em praça pública e dizendo que não estava agindo como aquele publicano, que então era cobrador de impostos. Então os fariseus utilizavam de mecanismos que não são condizentes com a mensagem de Jesus. Por isso que ele nos traz muito bem nessa mensagem de Mateus 6, no capítulo 6, versículo 1 a 4. Aí Kardec também coloca neste capítulo, para que a gente possa então compreender ainda mais a importância do que significa fazer o bem sem ostentação, ele também traz aquela passagem belíssima que está lá em Mateus no capítulo 8, a respeito da cura de Jesus com o leproso. E diz assim: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, e fica o curado. Naquele mesmo momento, vejamos, no mesmo instante, desapareceu a lepra. Aí disse-lhe Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então ali Jesus estava também a nos dar mais uma lição de que Jesus não tinha feito pelo fato de propagar o seu nome no sentido assim de ostentação, mas pediu para que pudesse ele ir falar aos sacerdotes para que todos pudessem conhecer o novo Messias, o Redentor da humanidade, nos dando mais uma grandiosa lição. Então Kardec, com esses ensinamentos, ele nos esclarece muito bem que em fazer o bem sem ostentação há um mérito muito grande. É um grande mérito que a gente precisa então começar a compreender. E ainda mais se constitui essa marca de uma superioridade moral, porque a gente vai começando a compreender que o tipo de caridade nós estamos nos colocando na posição de nos tornarmos instrumentos da vontade de Deus. E é interessante porque Kardec coloca, não é, nesse capítulo, dissertando o capítulo 13, nos versículos, no tópico 3, nos ensinando também que muitas vezes, quando as pessoas agem dessa forma, querendo mostrar e divulgar, né, muitas vezes uma grande soma ela poderia estar dando a alguém para mostrar que fez tal intento, e às vezes dentro do lar ou com pequenas pessoas não consegue dar pequeninas moedas em alguma ação. Ora, para que a gente possa então começar a perceber que não é a quantidade de valor, se for no caso de questões materiais, mas é a forma, a ação, o bem que a gente possa fazer
com grande amor, com vontade de servir, com desejo de ser um servidor cada vez mais. E, acima de tudo, né, para que possamos vencer o próprio orgulho. Até porque, para doar algo a alguém, nós não devemos humilhar aquele que recebe. É o que Kardec nos traz, porque isso demonstra o orgulho que ainda temos dentro de nós e que precisaremos vencer. Então, Kardec nos diz que, para que a gente possa vencer, ensinar, né, e vivenciar, acima de tudo, não saber a mão esquerda o que dá a mão direita, é uma imagem que caracteriza cada vez mais essa beneficência modesta que a gente precisa ter, né? Mas, acima de tudo, não pode ser uma falsa modesta, tem que ser no sentido de a humildade na grande essência do nosso viver. E isso é importante para que a gente possa cada vez mais compreender. É interessante, queridos irmãos, porque todo esse conteúdo que fala sobre fazer o bem sem ostentação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo ele fora lançado em 1864, né? Mas tem na Revista Espírita de 1863, de outubro de 1863, que está lá quando Kardec escreveu sobre benfeitores anônimos. Tem uma mensagem que ele já se antecipou e que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nessa dissertação do fazer o bem sem ostentação. Ele nos conta e a gente sabe que a Revista Espírita era chamada Jornal de Estudos Psicológicos, né? Naquela época. Então, eram notícias que Kardec, então, começou a compilar e escrevia mensalmente e publicava e divulgava, né, para todos, na época, lá na França. Então, ele noticiou o seguinte, né? Há 3 dias noticiamos que um violento incêndio tinha consumido quase que inteiramente uma loja e uma oficina de um senhor chamado Senhor Marté. Era marceneiro em Nimes. Contamos a dor desse infeliz em presença de um sinistro que veio ao acontecer com ele, né? Porque o seguro, inclusive, que esse senhor tinha feito era infinitamente pequeno ao valor das mercadorias destruídas desse senhor. Então, relata Kardec, soubemos hoje que 3 carretas, né, contendo madeira de várias qualidades e instrumentos de trabalho, foram levadas à frente da casa do senhor Marté e descarregadas em suas oficinas, meio devoradas pelo fogo. Então, alguém foi ajudar a esse senhor, né? E Kardec relata na Revista Espírita, o encarregado do transporte respondeu às interpelações alegando a ignorância em que se achava relativamente ao nome do doador, cuja vontade executava. Então, alguém teve essa vontade e fez esse bem ao senhor Marté. Alegou não conhecer a pessoa que o havia encarregado de transportar a madeira e os utensílios ao senhor Marté. Isso eram no caso, o motorista, né? E não sabia além da incumbência. Retirou-se após ter descarregado as 3 viaturas. E aí é interessante porque Kardec coloca como manchete: a alegria e a felicidade começaram a substituir no senhor Marté o abatimento de que era impossível tirá-lo desde o seu incêndio, né? O dia que houve o incêndio. Que o generoso desconhecido, que tão nobremente veio em socorro de um infortúnio, que sem ele talvez tivesse sido irreparável, receba aqui os agradecimentos, né, e as bênçãos de uma família que desde hoje lhe deve a mais doce consolação e que em breve talvez lhe deva a prosperidade. Palavras de Kardec, colocadas então na Revista Espírita. E diz mais: o coração fica novamente sereno ao se ler fatos semelhantes, porque também os jornais só exibiam muitos, e hoje ainda acontece isso, nas suas colunas, apenas fatos, né, doentios, e que vêm tomar grande sangue para muitas pessoas. Então, Kardec traz neste fato, nos ensinando e nos dizendo que fatos como esses, né, provam que a virtude, ainda de qualquer forma, ela vai ser inteiramente vivenciada na Terra. E muitos, embora muitos pessimistas, não acreditem nisso.
E nos diz mais, o orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem e o outro todo o mal. Um tem calma e o outro a tempestade, né? A consciência é a bússola que indica a rota conduzente a cada um deles. E é interessante porque é nesta revista espírita, que antecipa o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec traz o mesmo tópico, dizendo fazer o bem sem ostentação, que foi o que aquele senhor, né, que ninguém sabe que fez, enviou 3 carretas para ajudar aquele homem que for acometido de um incêndio. E diz Kardec, fazer o bem sem ostentação é um sinal inconteste de grande superioridade moral, porque é necessário uma fé viva em Deus e no futuro. É necessário fazer a abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura, para esperar a aprovação de Deus e renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho atual dos homens. Então, é nesse sentido que, mais uma vez, ele nos incentiva para que a gente possa cada vez mais começar a fazer o bem sem ter a intenção de receber nada em troca. É assim que nós precisamos agir. E diz Kardec, eis porque, disse Jesus, os que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que busca sua recompensa na terra, Deus nada deve, só lhe resta receber o preço do seu orgulho. Então, assim também está no Evangelho segundo o Espiritismo e assim também está na Revista Espírita de 1863. Então, vejamos como Kardec já nos trazia e trazia em todos, né, em humanidade desde aquela época, e como está atual para todos nós. Como nós precisamos agir. Para falar de bem, é importante que nós associemos ao lema maior da doutrina dos Espíritos, que é: fora da caridade não há salvação. E este lema, né, que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, quando Kardec busca com o Paulo de Tarso, que é uma mensagem de Paulo, trazendo para todos nós, e Kardec então utiliza para trazer todo um norteamento da própria doutrina dos Espíritos, nos incentivando para que a gente possa fazer a caridade na essência, então a caridade material, mas também a caridade moral. E nos explica sobre ambos para que a gente possa entender todo o raciocínio. Mas vejamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tendo sido lançado em 1864, Allan Kardec tem, mais uma vez, em 1862, quando ele estava realizando aquelas suas viagens, né, de discursos que ele fazia, que ele pronunciava, e um deles, né, realizado em Lyon e outro em Bordeaux, que está lá na Viagem Espírita em 1862, olha que coisa interessante que ele nos diz: fora da caridade não há salvação. Que a sociedade tome esta máxima por divisa e a ela conforme sua conduta, em lugar daquela que está na ordem do dia. A caridade bem ordenada começa por si e tudo se modificará. Toda a questão consiste em fazê-la aceita. Então, é esta compreensão que a gente deve ter em relação à caridade, a esse exercício da caridade, para que a gente possa crescer cada vez mais em harmonia, em vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em sentimento, em buscar enobrecer o nosso ser para a realização do bem que começa a brotar. E aí sentirmos como nos tornarmos aquela fonte pura, cristalina, que vai cada vez mais começando, né, a jorrar sentimentos nobres e de uma forma muito natural, para que todos que cheguem e se aproximem da gente sintam a alegria de estar conosco, sintam aquela força maior, porque não significa dizer, agir dessa forma, que nós não temos problemas. Todos nós estamos aqui na Terra, lembremos, na mesma escola, com o mesmo mestre, chamado Jesus de Nazaré. Ele é o médico de todos nós. Ele mesmo afirmou que não veio para os sãos, e sim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Que nós precisamos, então, aumentar em nós esta atuação. E quando nós começamos a ajudar o outro, nós então começamos a aprender
a vencer as nossas adversidades e a sentir a força maior. É por isso que o bem gera o bem. E Allan Kardec nos fala que nós devemos sempre fazer o bem pelo bem. Porque quando fazemos o bem pelo bem, estamos fazendo com a pureza do coração, estamos fazendo com a simplicidade, sem precisar, né, de alarde e de propagação. O que deve ser propagado é, no caso, né, a ação que a gente possa somar esforços com outras pessoas. Por exemplo, um trabalho voluntário, onde então uma causa muito nobre, uma causa de crianças com câncer, uma causa de idosos, de orfanatos com outras crianças, né? Então, diversos tipos de trabalhos voluntários existem. E aí, essa ação, visitas a hospitais, mitigar a fome através de cestas básicas, tudo isso são, como os centros espíritas trabalham muito bem, né, no processo, no departamento de assistência e promoção social, mas também ensinando o lado, né, profissional, profissionalizante, ajudando para que todos também possam buscar também adquirir a forma do seu próprio sustento. Mas nós precisamos ajudar e não, vamos dizer assim, pensar muito nos detalhes de como fazer. Porque Joana de Anjos tem uma mensagem que é belíssima, quando ela nos diz: quando nós buscamos de uma forma muito técnica para fazer o bem, o exercício da caridade, então, às vezes, esse bem ele chega de forma tardia, né? Pode ser muito tarde a nossa ação. Então, a gente precisa ajudar, de alguma forma, nos tornarmos pontes. Mesmo que eu não tenha a solução, mas eu posso então unir-me a você, você com alguém, e a gente fazendo conexões, porque somos seres interconectados e sabemos disso, né? Perante a divindade, nós fazemos parte de uma grande família, a família universal. Nós podemos sim propagar o bem. E é muito interessante como o bem, fazer o bem, nos faz muito bem. Então, a gente está vivendo agora esse momento de pandemia em que o exercício do bem ele deve ser muito atuante para todos nós. E sabemos que muitas criaturas estão ainda com dificuldades e com problemas, sentindo, né, até mesmo temores, receios, processos obsessivos, processos de depressão, em que nós precisamos unir esforços, e mesmo os espíritas, para ajudarmos, para jamais julgarmos, para ampliarmos os nossos momentos de oração. E como sabemos que a oração tem muita eficácia, inclusive a oração de hora marcada, ela tem uma função muito abençoada para todos nós. Por exemplo, aqui no meu lar nós temos a oração marcada todas as 18 horas, nós fazemos religiosamente, graças a Deus, esta oração, além das demais ao acordar nós sempre fazemos e à noite ao dormir também fazemos, mas com a família a gente busca essa realização, porque então aumenta a imunidade espiritual da família e, acima de tudo, né, aumenta a nossa força em podermos ajudar aos nossos irmãos em humanidade, não só da nossa família consanguínea, mas pelo parentesco espiritual que todos nós fazemos parte. E é muito importante que a gente possa lembrar a respeito disso. Então, lembramos que Kardec, ele, né, nos explica, nos esclarece da importância do exercício da caridade, que deve fazer parte em todos os momentos da nossa vida. E a gente jamais deve, então, prescindir de tal realização. É interessante que ele nos diz, nesse discurso, né, da viagem espírita de 1862, ele diz o seguinte: alguns homens bem intencionados, tocados pelos sofrimentos de uma parte de seus semelhantes, julgaram encontrar remédio para o mal em certos sistemas de reforma social. Mas sem a caridade não há instituição humana estável. E não pode haver caridade sem fraternidade possíveis, na verdadeira acepção da palavra, sem a crença.
E aí é interessante porque nos diz Kardec, aplicai-vos, pois, a desenvolver esses sentimentos que, engrandecendo-se, destruirão o egoísmo que vos mata. Quando a caridade tiver penetrado as massas, quando se tiver transformado na fé, na religião da maioria, então vossas instituições se tornarão melhores pela força mesma das coisas. Aí ele diz: os abusos oriundos do personalismo desaparecerão. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. É a âncora de salvação da sociedade. Olha que coisa abençoada, que lição para todos nós. Se é a âncora de salvação, nós não podemos mais perder tempo. E como nos diz Joana de Ângeles, quando nós enxugamos as lágrimas dos outros, não temos mais tempo para chorar. Nós vamos então aumentar a nossa cota de trabalho. Podemos então até pensar hoje: qual foi o bem que eu realizei no dia de hoje? Qual foi o mal que eu fiz e que eu não mais venho a cometer? Isso, Santo Agostinho já nos diz, já nos ensina, né, na questão 919A, para que a gente possa passar em revista todos os dias na nossa consciência como foi o nosso dia. Mas para então termos a certeza de que não estamos fazendo o bem por ostentação, é tão importante, né, a gente começar a sentir esta essência para que a gente possa melhorar a cada dia. Então, esse processo ele passa pela nossa transformação. Todos nós temos um grande objetivo aqui na Terra, queridos irmãos, de amar, de servir a todos em humanidade. E não é pequena a nossa missão. E quando nós sentimos isso, a força começa a imperar dentro de nós. E é por isso que o bem, ele é uma verdadeira senha, uma credencial para tornarmos o nosso mundo um mundo melhor. Então, se nós já temos o caminho, né, já sabemos que Jesus é o mestre de todos nós, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele, ele mesmo afirmou isso. Então, o que nós estamos esperando? Aí podemos dizer: mas então, o que bem a fazer? Como fazer? Lembremos de Jesus mais uma vez, dizendo-nos: vinde, benditos de meu Pai, receber o reino que vos está preparado desde o início do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava doente e foste me visitar, estava preso, encarcerado e foste me ver, estava nu e me vestiste, estava com sede e me deste de beber. E aí perguntaram: mas Senhor, quando foi que fizemos tudo isso a ti? E aí Jesus então respondeu: todas as vezes que fizeste um dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Queridos irmãos, então o que estamos esperando para transformar dentro de nós? Que o nosso coração, o nosso íntimo, seja esse altar sagrado, esse templo maior, de podermos então começar a desabrochar as virtudes e dentro de nós, sem esperarmos que alguém nos retribua ou a propaganda para alguém chegar para a gente e dizer: como você é tão bondosa, como você é tão bondoso. Porque isso já vamos perder todo o mérito dessa realização. Tem que ser algo tão natural, e é muito interessante que condição de todos aqueles que realmente fazem o bem sem desinteresse sempre se acham o mais humilde de todos. Vejamos o exemplo Bezerra de Menezes, mesmo nas suas comunicações atuais, quando ele se comunica, ele diz: o humílimo, né, benfeitor, amigo Bezerra. Chico Xavier se chamava e achava que era um cisco, né? Tantos outros seres luminares que passaram aqui na Terra sempre conseguem, né, e conseguiram fazer o bem, fazendo a propagação do bem pelo bem, sem ser pelo seu personalismo, sem ser pelo próprio nome. E vejamos, a mensagem de Jesus é que a vossa mão esquerda não saiba o que faz ou o que dê a vossa mão direita. E é interessante porque Kardec nos explica: nós às vezes fazemos o bem e não deixamos que a mão direita faça, que a esquerda veja, mas deixamos um pedacinho, né, da mão, uma unha, um dedinho, alguma coisa do lado de fora para que alguém venha exaltar
e dizer que o meu trabalho foi maravilhoso. E isso nós precisamos extirpar de dentro de nós. Isso já demonstra que nós não estamos fazendo como deveríamos fazer os ensinamentos grandiosos de Jesus. Portanto, tem uma mensagem abençoada no livro Caminho, Verdade e Vida, chamada Glória ao Bem. E é muito interessante porque é de uma passagem de Paulo de Tarso aos Romanos, quando então, 2:10, Paulo diz: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Então, já fala nessa questão da glória e da honra a qualquer que obra o bem. Mas aí a essência que a gente vai compreender, como nos traduz Emmanuel. E ele diz: a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que ele transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. E olha que questão abençoada, para que a gente possa cada vez mais compreender o quanto nós precisamos, então, entender todos que estão ao nosso redor e a realizar tal intento em alguma ação do bem. E todas as vezes, quando alguém também chegar para nós para fazer o bem, mostrando e propagando, também devemos ter o dever de não gerarmos maledicência, de deixarmos que alguém haja dessa forma, porque é interessante. Tanto nós estamos nos comprometendo com as leis de Deus, quando fazemos o bem para demonstrar para os outros que estamos fazendo, nessa ostentação, como também quando os outros fazem e agem dessa forma e somos nós quem, então, falamos mal do outro. Então, o mais importante é que a gente possa viver no processo de vigilância ao tempo inteiro por onde quer que estejamos. Porque a Terra, queridos irmãos, é um local maravilhoso. Vejamos que Kardec já dizia, mesmo tendo tantos ensinamentos naquela época, de momentos onde necessitavam de que os crimes eram cogitados e comentados, mas também coisas boas eram comentados nos jornais, como ele comentava na Revista Espírita, de 1862. Então, nós podemos ser também esses agentes da propagação de algo de bom na nossa vida. E é muito interessante também, que eu queria então comentar com vocês, que Kardec, para nos falar sobre, desde aquela época, no século XIX, e aí na certeza
que o melhor iria acontecer para o nosso planeta, e ele também tinha muito essa fé raciocinada, né? Ele mesmo, nessa solidificação como codificador da doutrina, ele traz para nós e dizendo, é bem interessante, nessa viagem espírita de 1862, num dos discursos, né? Quando ele nos diz o seguinte, e olha que como está a mensagem atual para a gente, né? Ele diz: o Espiritismo será o traço de união que aproximará os homens divididos pelas crenças e pelos preconceitos mundanos. Ele, né, o Espiritismo, derrubará as mais fortes barreiras que separam os povos, o antagonismo nacional. À sombra dessa bandeira, que será o seu ponto de concentração, os homens se habituarão a ver irmãos naqueles que só viam como inimigos. Daqui até lá, ainda haverá lutas, porque o mal não abandona facilmente sua presa. E os interesses materiais são tenazes. Sem dúvida, não vereis com os olhos do corpo a realização dessa obra. E ele estava dizendo isso para o pessoal daquela época, porque sabia que iam desencarnar, né? E no século XIX ainda tinha muita coisa para acontecer no nosso planeta, inclusive para passar para um mundo de regeneração, que agora, no século XXI, a gente já está começando a ver muito mais, né, atuação. Então, diz Kardec, sem dúvida, não vereis com os olhos do corpo a realização dessa obra, para o qual concorreis, embora esse momento não esteja muito distante. Ademais, os primeiros anos do século próximo devem assinalar essa era nova, cujo fim deste prepara seus caminhos. Mas gozareis com os olhos do Espírito o bem que tiverdes feito, como os mártires do cristianismo rejubilaram-se vendo os frutos produzidos pelo sangue que derramaram. E a gente lembra aqui, por exemplo, né, o grande mártir do cristianismo, Estevão, que fora apedrejado, então, todo no início da conversão de Paulo, né, para que nessa grande compreensão, doando a própria vida, para que isso acontecesse. E aí Kardec, então, nos incentiva: coragem, pois, e perseverança. Não vos insurjais contra os obstáculos. Um campo não se torna fértil sem suor. Assim como um pai, mesmo na velhice, constrói uma casa para seus filhos, crede que construís para as gerações futuras um templo à fraternidade universal, no qual as únicas vítimas imoladas serão o egoísmo, o orgulho e todas as paixões mais que ensanguentaram a humanidade. Olha que interessante essa mensagem trazida por Kardec, como ela está tão atual para todos nós. Queridos irmãos, que não precisemos, não é, desencarnar previamente do nosso compromisso para então começarmos a querer enxergar isso que já está acontecendo nos momentos atuais. Todo esse processo de pandemia é para que então, com esse novo ciclo da vida, é para que entendamos que é preciso vencer o mal que assola cada um de nós, que são os nossos vícios morais, que são então as nossas mazelas de imperfeições, mas que somos seres perfectíveis e que fomos criados por Deus para a felicidade, a perfeição, para o trabalho de renovação interior, e que o momento atual ele está tão propício para que isso aconteça, que nós precisamos dar as nossas mãos e confiar e fazer a nossa parte a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Vamos então ligar, né? Para aqueles que nunca mais nós falamos, vamos buscar emprestar o nosso ouvido na escutativa àqueles que querem desabafar, para que a gente possa, às vezes, nem precise fazer discursos ou palavras bonitas, mas apenas eu estou aqui com você para lhe entender e para lhe ajudar, mesmo calado, mesmo no silêncio, porque muitas vezes o silêncio
representa, né, um discurso valioso de emoção para quem está precisando de uma luz e a desabafar com alguém. É a busca e a necessidade da escuta ativa que nós precisamos agir. Como nós precisamos trabalhar o nosso ser para então valorizarmos mais o nosso tempo, para valorizarmos as nossas horas, para valorizarmos cada minuto do nosso cotidiano. E tem uma mensagem de Bezerra de Menezes, né? Um minuto é tão precioso, é tão importante. Em um minuto, nós podemos salvar uma vida. Em um minuto, nós podemos então despertar de consciência, reconhecendo as nossas faltas e então mudando um vício moral. Em um minuto apenas, nós podemos chegar para o outro e pedir perdão e fazer com que aquele ser se reconcilie conosco para uma grandiosidade na eternidade de uma vida que continua, seja aqui na terra, seja no mundo espiritual, onde nós somos seres eternos e espíritos imortais, morrendo-se apenas o corpo físico. E tudo o que nós vamos começar, nós precisamos começar hoje, que é no presente. É o momento presente, é a oportunidade mais abençoada que Deus nos concedeu para a gente fazer a diferença na nossa vida e na vida de todos em humanidade. Então, como é precioso o nosso tempo, como a gente precisa então começar a fazer o bem a cada momento e não esperarmos que os outros possam reconhecer a nossa atuação, nem muito menos nos acharmos que estamos sendo privilegiados. Queridos irmãos, nós saímos todos das mãos do mesmo Pai, do nosso Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas que é Deus, que então nos ama, que nos entende e que nos auxilia a cada momento. E a gente não pode prescindir dessa compreensão. Por isso que nós precisamos ajudar a todos aqueles que nos buscam e fazermos a nossa parte, estarmos sempre operosos, nos tornando obreiros do Senhor, vigilantes para não perdermos tanto tempo e não cairmos nas tentações que o mundo ainda abre as portas, né? As portas largas, que aí tem um chamamento. Sabemos que nos momentos atuais, muitas criaturas não despertaram ainda. Imaginam que essa pandemia já passou, que não, esse vírus é muito simples, que então podem continuar fazendo as mesmas coisas, os próprios mesmos erros, quando na realidade, né, se esses estão agindo assim, nós temos que ter misericórdia, compaixão e não julgarmos. O mais importante é fazermos a nossa parte de sairmos diferentes dessa grande tempestade que estamos passando, porque até mesmo, né, o ditado popular que diz, sempre após uma tempestade vem a bonança, mas essa tempestade é um aprendizado muito grandioso para todos nós. E aí cada um é que vai ter essa compreensão de discernimento, de ter o bom senso, com muita lucidez, com muita sensatez, de poder agir de uma forma onde possa estar coerente com aquilo da mensagem do Mestre Jesus. Imagine quando chegar o tempo de nós realmente estarmos amando como Jesus amou, não é? Pensando como Jesus pensou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu. Olha que questão abençoada para todos nós. E aí, para encerrar, nós temos aqui uma mensagem também chamada Zelo do Bem, de Emmanuel, que é muito grandiosa, e nos fala também sobre essa questão da importância de nós fazermos o bem e não importa se os outros não estão a fazer a sua tarefa, porque nós só vamos dar contas da nossa própria administração. Então, no capítulo 173 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel traz para a gente chamado Zelo do Bem. Na primeira epístola de Pedro 3,13, Pedro diz: e qual é aquele que vos fará mal, se for zelosos do bem?
Emmanuel nos esclarece: temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real, pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem, onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Que lição grandiosa para que possamos cada vez mais fazer este bem, sem esperarmos retribuição, sem que as pessoas ao nosso lado possam, exaltar e fazer o bem sem ostentação, sabendo que tudo vem de Deus e que nós possamos ser esses agentes multiplicadores do bem. Por onde passarmos, deixarmos sempre um rastro de luz, de paz, deixar este bem a semear nessa sementeira da vida, levando dentro de cada um de nós o amor, a união, a paz, a concórdia, a gentileza, a harmonia. Tudo isso nos faz muito bem e nos dá uma força enorme para que a gente possa garantir que dentro de nós estamos construindo um mundo melhor e, consequentemente, estaremos construindo um mundo ao nosso redor. Um mundo sem guerras, um mundo sem trevas, um mundo sem dor. Este mundo verdadeiramente repleto de amor. E é por isso que dizemos: Senhor, nos ensina a servir, a orar trabalhando, a escutar sem ferir, a semear todo o bem que puder, a caminhar sempre alegre, a construir o porvir, para sonhar, para crescer, para viver o evangelho aqui na terra, onde estivermos, onde fomos plantados para florescer, pois cada sol que nascer sempre nos dirá: vamos evoluir. E que Deus nos abençoe, nos ilumine cada vez mais, agradecendo mais uma vez a esta instituição abençoada pelo convite, a Associação Espírita O Caminho da Luz. E para finalizar, vamos cantar uma música que nos fala do bem. Nós temos um trabalho no Hospital Laureano, que somos a Boneca de Lata, há 21 anos, e nós cantamos para as crianças e para os adultos também, em alguns momentos. E ela diz, a letra fala-nos sobre o bem, E diz assim: seja pobre ou seja rico, bem sabido, um gênio até, tudo
Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Verdadeiro só é o bem o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem esse bem nos traz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem esse bem nos traz. Muita paz, que Deus nos abençoe. Paz e bem.